Essas coisas que são do mal sempre gostam de aparecer em tempos sagrados, como a Quaresma. E hoje eu venho lhes falar uma história que aconteceu com minha avó, que já se foi, no tempo da Quaresma, em 1987, na cidade dela, mais precisamente na rua onde ela morava com seus pais e seus irmãos. Eu irei falar do mesmo jeito que ela sempre nos contava, enquanto estávamos reunidos nas rodas de conversa ao redor da grande mesa, tomando café. E era quando ela falava que iria contar seus causos, que todas as crianças se calavam e prestavam atenção em cada palavrinha dita por nossa vozinha. Meus pais sempre foram muito religiosos e essa tradição nos foi passada desde o berço. Então, sempre nos foi dito que aquele tempo era para nos resguardar, não frequentar festas depois do carnaval, ficarmos em comunhão com Deus, orar todas as noites antes de dormir. Todos fomos criados assim, e assim seríamos, levaríamos até o fim de nossas vidas. Mas o irmão de meu pai era um bêbado bagunceiro, daqueles que não deixava ninguém em paz. Falava mal até do bicho ruim. Meu pai, como sendo o irmão mais velho, sempre o repreendia, afinal, foi ele quem o criou depois que seus pais morreram em um acidente. Por mais que meu pai brigasse e chamasse a atenção dele, o homem era insuportável. Mas toda aquela teimosia dele fez com que aquilo viesse até nossa casa aquela noite de Quaresma. Como eu disse, ele bebia muito, e nossa sorte é que ele não morava mais a gente. Morava a 3 casas depois da nossa, na mesma rua, e quando chegou o carnaval, ele se superou. Passou os 4 dias bebendo e arrumando confusão com as pessoas que passaram por lá. Na quarta-feira de cinzas, ele não parou. Meu pai ainda disse que ele não bebesse, mas foi em vão. Até que à noite, enquanto voltávamos da igreja, encontramos ele brincando com outro homem que nunca tínhamos visto na região. Meu pai teve que separar aquela briga com outros homens que estavam no bar. E aquele homem disse que aquilo não iria ficar assim e saiu resmungando palavrões em direção ao final da rua. Meu tio havia começado a discussão após não ter gostado do jeito como aquele homem falava e partiu para a agressão verbal e em seguida começou a desferir socos no homem que revidou. Depois daquela noite estava tranquilo. Ele dormiu em nossa casa e no dia seguinte foi para a sua. Mas ao entardecer, ele foi até o bar e novamente começou a beber. Isso já era na quinta-feira. Depois que jantamos, sentamos um pouco na porta da casa e de lá escutávamos nosso tio falar coisas ruins. Só viemos saber o que realmente aconteceu no dia seguinte. Quando deu um certo horário da noite, fomos dormir. Eu já estava quase dormindo na cama quando ouvi gritos de uma pessoa. Me sentei, meio sonolenta, e mais um grito. Era de um homem. Fui até o quarto de meus pais e disse que tinha alguém gritando na rua. Meu pai se levantou dizendo que era seu irmão. Ele chegou em frente ao portão de casa e começou a gritar para meu pai, que ao chegar na porta perguntou o que ele queria àquela hora da noite. Ele pediu ajuda, pois ele estava atrás dele. Ele quem? Perguntou meu pai. Então eu jamais irei esquecer do que meu tio falou. Ele disse que o capeta em forma de cachorro estava atrás dele e era para meu pai abrir o portão rápido, senão seria tarde demais. Quando ele fez isso, meu tio correu para dentro de casa e meu pai, com curiosidade, olhou para o final da rua e viu o que ele chamou de um lobisomem. Quando vimos, meu tio estava escondido no canto da parede e meu pai fechou o portão e a porta. Mas assim que ele apagou as luzes, aquilo chegou em frente à nossa casa. O portão era de madeira
e, ao ser aberto, ele rangia. E escutamos quando ele fez esse barulho, mas era algo pulando. O silêncio foi quebrado com um grito tenebroso daquele lá fora, incorporado no mal em pessoa. Pela luz do poste e pelas frestas da janela, víamos a sombra da criatura que andava em círculos ao redor da casa. Estávamos cientes que era algo maligno pelo seu odor pútrido, o peso negativo que aquilo trazia consigo mesmo. Meu pai pediu para que fôssemos para o quarto e começássemos a rezar e pedir proteção divina, e assim fizemos. A cada reza, a criatura parecia ouvir, pois ela gritava e batia nas paredes, fazendo pedaços de barro cair. Meu tio, no canto da parede, fazia chorar igual uma criança de tanto medo. Foi a madrugada toda aquele tormento, até que quando o primeiro galo cantou, a criatura pulou o portão e se foi subir na rua e sumiu. Conversando com calma, ele disse que estava bebendo quando aquele sujeito passou e disse que não teria escapatória para ele aquela noite e que seu irmão tinha lhe avisado, mas agora tinha lhe salvado, mas agora não tinha mais quem pudesse fazer nada por ele. Quando ele saiu do bar, deu de cara com aquele homem que se transformava, vinha caminhando em sua direção. Não deu nem tempo dele tirar a chave do bolso para abrir a porta. A única escapatória dele foi correr para a nossa casa. Ele disse que era aquele homem, o bicho que tentou lhe matar. Se não fosse a rapidez de meu pai, ele teria morrido em frente à nossa casa. Depois daquilo, ele nunca mais bebeu e nem desrespeitou o período da quaresma e nem outro período religioso. Só sabemos que foi ele quem trouxe um lobisomem para nossa casa na quaresma, por mais que ele não tenha tido culpa ou intenção. Era desse jeito que ela nos contava. Esse tio dela morreu 4 anos depois, ainda com essa de tanta bebida alcoólica em seu corpo. E minha avó morreu em 2015, mas ainda me lembro perfeitamente de cada detalhe dessa incrível e ao mesmo tempo assustadora história do tempo da quaresma. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Fiquem com Deus.